amigos, confrades dessa sala de estudos, Chico Xavier, abençoe-nos o Cristo, amigo maior, inconfundível. Sinceros votos de muita paz. Relembrando Simbá, que através do médio de Valdo Franco, em um livro Poemas de Paz, entre outros ensinamentos, nos assevera que paz é plenitude de comunhão com Deus. Desejo então a todos vocês, nesse primeiro contato, que estejam sempre buscando a comunhão com o Pai de infinita bondade. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite. A tarefa espírita é evidentemente gratificante para todos nós, e não foi por obra do acaso que aportamos na doutrina dos Espíritos já de há muito. Começando pela Cidade Espírita do Jesus de Nazaré de Santana, que é, na verdade, o meu ponto de partida e a minha base, muito embora esteja agora em Salvador, mas não estou comprometido com nenhuma casa espírita aqui, a nível de tarefa de trabalho, a não ser quando convidado para falar alguma coisa sobre doutrina espírita. Minha base continua, evidentemente, sendo Feira de Santana, Jesus de Nazaré, Grupo da Fraternidade Espírita Elísio Dória, por onde passamos, não esquecendo também o lar do irmão velho. Meus irmãos, acho fundamental a tarefa de vocês de estabelecerem um grupo de estudos, uma vez que a doutrina espírita é extremamente vasta e, em uma única experiência física, dificilmente nós conseguiremos tomar conta, compreender todas as lições elucidativas, esclarecedoras, que estão contidas na vasta literatura da doutrina dos Espíritos. É fundamental que, num momento como o nosso, de extrema transição, no momento em que o ser humano efetivamente, comprovadamente, ainda está muito voltado para o aqui e agora, mesmo após a passagem de um instrumento pandêmico, que não foi obra do acaso. Então, quem continuar comprometido com a necessidade ou desejo de esclarecimento, efetivamente, dará um passo mais adiante, claro, não desejando ser melhor do que ninguém. Um jovem aluno de uma escola de transformação vinha diariamente de muito longe até chegar ao templo. Um dia, Xiaomé disse: mestre, tenho notado o comportamento da nossa turma e percebo que alguns conseguiram mudar em quase tudo em suas vidas. Outros mudaram em alguma coisa. E a maioria, inclusive eu, em nada mudou. Após refletir alguns segundos, o mestre respondeu: meu caro, você vem todo dia de muito longe, não é? Sim, mestre. Você conhece bem o caminho? Claro que sim. Se alguém lhe perguntasse como chegar à sua cidade, o que você faria? Eu ensinaria o caminho, de forma que a pessoa pudesse chegar lá sem problemas, respondeu o jovem. E você acredita que essa pessoa chegaria só com a sua informação ou precisaria percorrer o caminho? É claro que só conseguirá chegar lá se percorrer o caminho. Neste momento, o mestre concluiu: assim são meus ensinamentos. Eu os ensino da melhor forma possível,
Mas só irão se transformar aqueles que realmente colocarem em prática tudo o que lhes é ensinado. Conclusão, o que nós chamamos de moral da história. Todos têm a oportunidade de aprender o caminho, mas só aqueles que fazem o percurso chegam. Queridos irmãos, se trouxermos a mensagem do pequeno conto para a nossa realidade, para o nosso meio, é evidente que todos nós poderemos nos cognominarmos como alunos de um curso de transformação. Estamos em mais uma experiência física proporcionada por um Pai de infinita bondade e grosseiramente eu comparo cada reencarnação a um ano letivo. No ano letivo escolar, corriqueiramente conhecido por nós, temos a necessidade de alcançar determinadas notas mínimas para podermos passar para uma outra fase, para podermos evoluir na trajetória escolar. No processo reencarnatório, por que não dizer que temos também que alcançar algumas notas mínimas para que não voltemos? É uma nova experiência que será concedida, porém, recheada de mais desafios, de mais dores, de mais barreiras, de mais óbices, enfim, de mais sofrimentos. Se somos estudantes de um curso de transformação, estamos tendo à nossa disposição mais um ano letivo reencarnatório. O que temos feito para que cada um de nós consiga alcançar a nota mínima que nos permitirá mudar para melhor, que nos permitirá deixar a existência de agora, da qual tanto reclamamos em razão de todos os desafios que enfrentamos, para voltarmos numa outra experiência, já que esta não é a primeira e nem será a última, nessa nossa jornada evolutiva para a qual fomos criados lá atrás. Espíritos, ou simplesmente como algo inteligente, que através de milhões de séculos, milhões de anos, veio se desenvolvendo como princípio inteligente, passando pelas fases da cristalização, da sensibilidade vegetal, da percepção animal, até alcançar a consciência e a inteligência humanas. A partir daí, nos tornamos espíritos pensantes, com a liberdade de traçarmos a nossa caminhada, utilizando-se de uma arma efetivamente poderosa e, ao mesmo tempo, desafiadora, que se chama livre-arbítrio. A partir daí, podemos traçar a nossa caminhada rumo ao patamar para o qual fomos criados. Fomos criados simples e ignorantes, porém com a liberdade de nos desenvolvermos, e conseguimos fazê-lo até nos transformarmos em espíritos com a consciência e a liberdade de tocar a própria jornada evolutiva. Qual é o patamar que nos espera? O pódio? A perfeição relativa? Já que vocês sabem que a perfeição absoluta só o próprio Criador a detém. Então, estamos aqui e agora, em uma nova oportunidade que nos foi concedida para que possamos colocar em prática agora o que tivemos a oportunidade de fazê-lo lá atrás e não o fizemos. Ou fizemos de modo equivocado, para que possamos nos corrigir, para que possamos nos encarar com a verdadeira coragem
que o espírito necessita ter nesse processo evolutivo. E estamos em pleno século XXI, o século que é marcado pelas grandes realizações de modo material, de modo científico, pelas grandes pesquisas, o chamado século da modernidade, na qual o ser humano prova através de seus atos que apenas tem avançado pelo lado material, pelo lado das pesquisas, pelo lado das artes, pelo lado da ciência, mas que moralmente, efetivamente, marca passo. E aportamos na doutrina dos espíritos. Obra do acaso? Não. O acaso não dita obras. O acaso não dita termos. O acaso não define a vida de ninguém. Efetivamente, estivemos lá atrás, em outras experiências, e não colocamos em prática toda a programação que assumimos quando convocados ao Ministério da Reencarnação para verificarmos qual o programa da próxima vida física, darmos palpites sobre ele, concordarmos com quem seriam nossos pais, os familiares mais chegados, os adversários da futura vida física. E, de repente, por conta, muitos dizem, do esquecimento, começamos a nos envolver com o que o mundo material nos oferta e que, às vezes, temos a capacidade de adquirir, de construir, de comprar, de negociar, de enganar, para que consigamos sempre estarmos no topo de todas as lideranças, sejam elas políticas, sociais, enfim, todas elas econômicas. Meus irmãos, eis chegado o momento de avaliarmos criteriosamente toda essa benesse que nos é concedida e verificarmos que uma afirmativa do nobre espírito Emmanuel, dita há mais de 50 anos, tem sentido. Dizia Emmanuel, o Evangelho será pregado aos para que as criaturas compreendam e alcancem os superiores da vida. O Evangelho do Cristo está sendo pregado desde há muito. Profetas, sários, para preparar o caminho para que chegasse e tivesse menos dificuldades do que a que teve, do que as que enfrentou. É a sua mensagem de libertação, é a mensagem do seu Evangelho, já desde há mais de 2000 anos, fosse verdadeiramente compreendida e os povos alcançassem os fins superiores da vida. Coisa, meus irmãos, que não aconteceu ainda. Os fins superiores da vida passam obrigatoriamente pela mudança do ser humano. Mudança que temos a obrigação de encará-la, de proporcioná-la, porque apenas estamos aqui de passagem. É mais uma experiência física em todo o nosso processo evolutivo. E como já sabemos, o espírito não evolui simplesmente mantendo-se no mundo espiritual. Não. É necessário que reencarne, é necessário que conviva com aqueles que os desafiaram anteriormente e que, de repente, reencarnam em um mesmo grupo mais próximo, às vezes sob o mesmo teto, ou como algoz, ou como vítima,
para que provemos que agora nós já conseguimos conviver com aqueles que são ou que foram os nossos inimigos ou vítimas do passado. Então, a humanidade que aí está, a humanidade como um todo, e que reclama efetivamente de um mundo avançado tecnologicamente, mas marcado pela violência, pela criminalidade, pelo desamor, pelos desencontros. Este mundo só conseguirá transformar-se a partir do momento em que o ser humano, individualidade, modifique-se. Não conseguiremos transformar o mundo através de medida provisória, de decreto-lei. Não. Muda-se a individualidade e, consequentemente, teremos uma coletividade melhor mais adiante. Questionamos o que temos feito para que isso ocorra. O que temos feito para que mudemos em todas as nossas posturas, em todos os nossos conceitos equivocados de lá de trás, e que às vezes fazemos força para mantê-los, para discuti-los, como se nós fôssemos efetivamente a verdade absoluta. Lembramos, meus irmãos, que dentro dessa postura e desses ensinamentos do Evangelho do Cristo, ele, quando aqui esteve, enfrentou os desafios que ele jamais imaginava, mas que sabia que tais desafios ocorreriam, porque aceitou o convite do Pai. Vai, meu filho, dize àquela gente que eles todos são meus irmãos, filhos meus, criados por mim, que tenho dedicado a todos igual amor. O Cristo sabia que o seu sacrifício de deixar as hostes mais superiores possíveis, preparar-se para adentrar uma psicosfera pesadíssima como a nossa, não seria reconhecida pela humanidade da época. Para aqueles que às vezes ouviam, mas não registravam, pelos próprios discípulos, que em vários momentos deram prova, ainda duvidavam daquele que era esperado como libertador de povos, daquele que era esperado como comandante de exército, que libertasse o povo e aniquilasse o poder temporal que existia na época. Jesus, em suas andanças, durante as primeiras pregações, juntamente com seus discípulos, como sabemos, deparou-se com várias adversidades geradas pelos judeus, que viam no mestre Nazareno um perigoso revolucionário. Lembro-me que tal aconteceu em uma viagem que o mestre fez a Nazaré. E, diante da excursão marcada por dificuldades, por discussões entre os judeus e os discípulos, por ameaças, ele verificou que as observações amargas que se encontram no Evangelho estavam sendo colocadas em práticas, desafiando a sua proposta de libertação para um povo espiritualmente oprimido. Não falo politicamente oprimido apenas, mas espiritualmente oprimido. E naquela tarde, em Nazaré, sentindo de perto a delicadeza da situação por conta da investida dos inimigos gratuitos de sua doutrina, aproveitou a oportunidade para retirar ensinamentos elucidativos que os próprios discípulos não entenderam. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou
a retirada de Nazaré, afastando-se da cidade com tranquilo sorriso. Diante das ocorrências que puseram os discípulos a meditar, o Cristo esclareceu. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Foi mais adiante. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Os discípulos não entenderam. E o discípulo mais questionador, que era Pedro, perguntou: mas para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? Arguiu Pedro dessa forma. Pedro, afirmara o mestre, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. Como o amor não prescinde da verdade, não dispensa a verdade. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos dispor em seu favor. Continuava Jesus. Em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido para poder perdoar. Não. Seria um perdão condicional. Eu te perdoo se você se arrepender. Complementava Jesus. Esquece o mal, trabalha pelo bem. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Não vamos questioná-lo. Todavia, poderemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade, sem o pleno esquecimento dos males que nos atingiram. Era a lição bem clara, objetiva do mestre Nazareno naquela excursão desafiadora à cidade de Nazaré, quando sabiamente, verificando os desencontros, as provocações que os judeus faziam aos discípulos, ordenou que toda a sua equipe se retirasse de Nazaré. E o perdão nos apresenta aspectos importantíssimos. Por exemplo, se buscássemos agora o livro O Consolador, ditado pelo nobre espírito Emmanuel ao querido médium Chico Xavier, na questão de número 332, encontraríamos: perdoar e não perdoar significa absolver e condenar. Ou seja, se eu perdoo, estarei absolvendo a pessoa. Se eu não perdoo, estarei condenando. Responde-nos Emmanuel, nas mais expressivas lições de Jesus, não existem as conjugações implícitas ao sofrimento eterno. Ou seja, em nenhum momento em suas pregações, o mestre afirmou que as condenações de A ou de B seriam eternas. Não, porque o espírito tem sempre a possibilidade de uma nova experiência física para se redimir. Ninguém é condenado ao chamado fogo eterno, como muitos pregam. Então, eu não posso trabalhar o perdão dessa forma. Se eu perdoar alguém que me magoou, que me prejudicou, estarei absolvendo. Se eu não o perdoar, eu estarei condenando. Mais adiante, na questão seguinte, de número 333, o nobre espírito Emmanuel é questionado. Na divina lei, na lei de Deus, há perdão sem arrependimento? Ou seja, o perdão só terá sentido se houver arrependimento daquele que me machucou, que me desafiou, que me magoou, que se tornou meu inimigo? A resposta é expressivamente poética. É verdadeiramente bela. A lei divina é uma só, isso é, a do amor, que abrange todas as coisas e todas as criaturas. Então,
Se eu tento trabalhar a minha caminhada física, tendo como inspiração, tendo como bandeira desfraldada o amor, ora, eu estarei efetivamente colocando em prática todos os complementos do amor em seu conceito pleno. A caridade, a fraternidade, a misericórdia, enfim, o perdão. E na terceira questão, relativa ao tema, foi questionado Emmanuel. Questão de número 340. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Emmanuel é muito sábio na resposta. Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança. Então, para que eu entenda, se eu perdoo alguém que se tornou adversário, me desafiou, me comprometeu, eu estarei renunciando à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Para o espírito evangelizado, para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança. Mas para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento, meus irmãos, devem caminhar juntos, embora deva prevalecer uma orientação que não está no passado, que é necessária no presente. Orai e vigiai, sempre. Então, no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos deparamos com a proposta: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Misericórdia, que no próprio Evangelho nos afirma que há o complemento da brandura e consiste no esquecimento do perdão das ofensas. Então, se vocês, se todos que estão comprometidos com as lições contidas no Evangelho do Cristo, buscarmos colocar em prática a misericórdia, teremos maior facilidade de entender o que seja o perdão. Pedro era o questionador. Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Será até 7 vezes? Perdoá-lo-ás? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que não significa exatamente o resultado 349, 349. Não. Era exatamente o linguajar de uma língua que o Cristo utilizava para fazer entender àqueles daquela época que, no caso do perdão, Pedro deveria perdoar indefinidamente toda e qualquer ofensa, quantas vezes ela se apresentasse na sua caminhada. É efetivamente um dos ensinos de Jesus que deve calar a nossa inteligência, nos convocar à reflexão, falar mais alto ao nosso coração. Corresponde efetivamente essas palavras às posições misericordiosas e, principalmente, a oração tão simples que ele ensinou aos seus discípulos. Perdoarás, Pedro, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela vos for feita. O ensinamento de Jesus a Pedro foi no sentido de que fosse aplicado a nós próprios. Daí a questão, meus irmãos. Para que nós não tenhamos medo de responder a nós próprios, não a terceiros. Nos olhando a cada dia no espelho, um ato simples que deve ocorrer,
para enxergarmos que ainda somos detentores de faltas, de imperfeições, que não somos detentores da verdade, como às vezes desejamos efetivamente mostrar, que a doutrina espírita, que está, é um grande legado, vasto legado, que não conseguiremos dominá-lo nessa presente encarnação, e que este legado nos ensina a nos olharmos a cada dia, independente das feições nossas, que são feias, que já estão carcomidas pelo tempo, se tentamos ajustar aqui ou ali, mas encararmos e afirmarmos: eu ainda sou detentor de determinados desafios que a doutrina dos espíritos, em sendo o consolador prometido pelo Mestre, se nos coloca à frente, no meu caminho, para que eu, como aluno de uma escola de transformação, como nos cita no conto do início, possa aprender, alcançar a nota mínima e voar numa nova experiência sem enfrentar as dores de agora, as aflições físicas ou espirituais, os desafios de toda ordem, de ordem moral, de ordem física, as enfermidades, porque eu ainda sou detentor de imperfeições, e somente eu, ninguém que convive ao meu lado, por mais aproximação que tenha, poderá efetivamente eliminar tais situações críticas. Eu é que tenho que me conscientizar, dar o primeiro passo corajoso e continuar afirmando: eu preciso mudar nisto e naquilo. Mas quais as ferramentas que você dispõe para enfrentar esse desafio, que é um desafio corriqueiro, diário, em um mundo de provas e expiações? Eu aportei na doutrina espírita. E se ela até agora não foi superada por qualquer outra ciência, se ela é efetivamente o Consolador prometido, se ela tem respondido aos meus questionamentos, de então, ela tem condições de me ofertar efetivamente as ferramentas com as quais eu irei garimpando dia a dia o meu caminhar, descobrindo os valores que estão adormecidos, que não fiz nenhuma força para despertá-los, porque me apeguei muito ao que o mundo material me ofertou até agora, as respostas imediatas, as confusões geradas por aqueles que convivem ao meu lado, não soube me imunizar. E a doutrina espírita me ensina exatamente a fazê-lo. Perdoar aos inimigos, perdoar as ofensas, como propõe Simeão, autor do texto do item 14 deste 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoar aos inimigos é evidentemente pedir perdão para si mesmo. Claro, a partir do instante em que eu me reconheço ainda um espírito imperfeito, e como tal, eu cometi, cometo e ainda cometerei equívocos, quando eu entendo que posso, devo e faço, e trabalho, e coloco em prática o perdão daqueles que se colocaram como desafios, como adversários, eu entenderei que alguém poderá fazê-lo em minha direção se eu cometi alguma falta grave com A ou com B. Meus irmãos, infeliz daquele que diz: eu nunca perdoarei. Expressão que temos ouvido muito. E, na era do celular, ouvimos as questões, as discussões, a troca de ideias sem querer. E, vez por outra,
ouvimos alguém via celular, incentivando alguém à distância, para que não perdoe tal falta, para que devolva em dobro. É a era da evolução tecnológica, que facilita ao ser humano a comunicar-se, quebrar as barreiras no mundo globalizado e à distância, incentivar o outro a que coloque em prática, olho por olho, dente por dente. O Deus vingativo e punitivo, que nos deparamos com ele efetivamente no Antigo Testamento e que muitos ainda defendem, o Deus dos exércitos. Ora, esse Deus, meus irmãos, efetivamente, foi tido como um Deus daquela época, mas os tempos avançaram, veio o Novo Testamento e a figura do Cristo veio a pedido do próprio Pai para ensinar aos homens da época. E quantos de nós lá estávamos àquela época? E renunciamos aos seus ensinamentos e, de repente, desembarcamos na praia da doutrina espírita. Será que existem maneiras de perdoar? Existem duas maneiras. O perdão dos lábios, apenas para contentar, dar fim na conversa, enganar a quem está ouvindo, e o perdão do íntimo, que nasce do âmago do ser humano, quando nos dias atuais o fator verdadeiro sentimento é muito discutível, não sabemos verdadeiramente quais os verdadeiros sentimentos que o ser humano ostenta na atualidade, diante do crescimento da violência, do desrespeito à vida. Enfim, no momento em que nos envolvemos com o que o mundo físico nos oferta, a vida humana perdeu sentido, porque é o ser humano que se acha dono da verdade e não deseja, e não quer, e não permite que em nenhum momento ele fique à margem de tudo que está no mundo físico de moderno. Esse ser fará todas as questões, usará de todos os métodos para eliminar aqueles que competem com ele, se manter no topo da sociedade, no topo da política, no topo, enfim, das organizações, como se a vida não passasse e não mudasse, como se afirma popularmente, de minuto a minuto. Precisamos, então, ouvir a proposta de Simeão, perdão das ofensas, quando no seu texto ele conclama aos espíritas, ou seja, aqueles que afirmam que estão comprometidos com a doutrina do Cristo, aqueles que realmente entenderam que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, e exercitar o perdão. Mas como exercitar? Controlando os nossos impulsos de menosprezo e indiferença. Quanta indiferença nos dias atuais. Quando se proclama, efetivamente, que não poderemos alimentar o desprezo por ninguém, as diferenças, mas isso tem sido um discurso bonito, efetivamente, que entre o discurso e a prática, que distância do tamanho do universo. Uma outra lição, desarmando-nos intimamente. Veja e não registre. Ouça e também não registre. E encare tudo que acontece ao seu derredor como algo que você pode superar sem buscar armas que firam a dignidade, palavras ferinas que ferem às vezes mais do que uma arma branca. E seguindo sua caminhada,
olhando todos como irmãos, o que é efetivamente difícil, mas não impossível, para que permitiu que as mensagens da doutrina espírita penetrem o âmago e se tornem lições do dia a dia. Não nos deixando magoar. Aqueles que se magoam por bobagem, em algumas situações na convivência com o próximo, com o colega de trabalho, com o familiar, com quem está no transporte público, entendendo que em um mundo de provas e expiações, ora, seremos desafiados a todo momento. Eu, espírita, será mais desafiado do que os outros. Muito será cobrado daquele a quem muito foi dado, evitando contendas calorosas em assuntos familiares, na relação a dois, na relação do trabalho, aceitando sem exigências a maneira de ser de A ou de B. Eu não posso desejar que A ou que B seja como eu quero que ele seja. Não. Eu não posso desejar nem opinar sobre a sexualidade e a opção sexual de alguém. Eu tenho que respeitar, porque cada ser humano é uma individualidade. Não existem seres humanos iguais, nem os irmãos gêmeos. São parecidos fisicamente, quase às vezes não se consegue identificar quem é A ou B, mas a nível de espírito, de conquistas, de viagens espirituais, são efetivamente diferentes. Nasceram juntos por uma questão de programa de vidas anteriores. Afastando-nos das represálias, estaremos evitando efetivamente as discussões que não levam a nada. E, finalmente, alimentando o coração de clemência, de misericórdia, olhando os seres humanos em algumas situações críticas, em situações nas quais nós questionamos, será que são fatos gerados por um ser humano, que são fatos que poderiam ser gerados por um irracional? Não, foram gerados por ser humano. Queridos irmãos dessa sala de estudo Chico Xavier, vocês já avaliaram a responsabilidade que recai sobre os ombros de vocês numa sala de estudo da doutrina espírita? Porque eu tenho dito particularmente que nós precisamos deixar as paredes das casas, que uma coisa é a casa, parede de cimento, telhado, porta, madeira, mas a casa espírita somos nós. Sem nós, nenhuma casa espírita existe. Só a casa, materialmente falando. E estudar a doutrina espírita, como vocês fazem, deve direcioná-los para que a cada dia vocês estejam conscientes das propostas que estão contidas no Evangelho do Cristo. Não precisa ir muito. Não precisamos de título de filósofos da doutrina espírita, cientistas, não. Basta que entendamos a proposta citada anteriormente de Emmanuel. O Evangelho pregado aos povos servirá para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Basta isto. Se vocês estiverem conscientes disso a cada dia que vocês se reúnem aí, estão dando passos significativos para que esta doutrina, cada vez mais, continue esclarecendo as mentes daqueles que se questionam. Quem eu sou? De onde eu vim? Porque estou aqui agora, porque sofro mais do que os outros, porque para uns as benesses, para outra a miséria. Para onde eu vou? E, lembrando o Mestre Jesus, naquele momento crucial da sua crucificação, quando enxergou a sua mãe, Maria, em meio àqueles que o apupavam, àqueles que riam da sua crucificação, quando João ao lado de Maria, disse, minha mãe, eis aí o teu filho. João, eis aí
a tua mãe. Mas olhando aqueles que o crucificavam, aqueles que o machucaram, voltou os olhos para os céus. Nos últimos resíduos de forças físicas, e disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E nós já sabemos, eis a questão. Porque o perdão é considerado um remédio santo. Toda vez que a enfermidade nos ameaça, recorremos aos medicamentos comuns, conhecidos, calmantes para a ansiedade, sedativos para a dor. E quando a euforia da mente nos remete a situações que comprometem a vida dos outros, busquemos efetivamente entender o significado do perdão, como Simeão, em Paris, 1862, contribuiu para a sua mensagem, contida no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Pai, perdoa-lhes, afirmou Cristo, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, em uma daquelas tardes, olhando o fundo da humanidade sangrenta e dorida, o mestre convocou os companheiros para os ensinar. E João, no capítulo 14 das Boas Novas, adotou com fidelidade e devoção: se me amardes, guardeis os meus mandamentos. Eu vos enviarei um outro Consolador, que ficará convosco. Eu voltarei a vós, não vos deixarei órfãos. Era a promessa do Cristo, que iria cumprir-se a terra. Apesar do horror da guerra, primeiro em solo francês, enquanto os céus se moviam, Montesquieu, Robespierre, Jacques Rousseau d'Alembert incitavam a morte aos reis. Em seguida, Bonaparte, na Espanha, Portugal, Prússia, Alemanha, Itália, Rússia, a explodir seus canhões, fizera-se ditador. Ao invés de fraternidade, liberdade e igualdade, impunha ódio e aflições. E o pensamento parara. Impotente em face à morte, não via a ciência o norte além da matéria impura. Religião era um sonho, e a pobre filosofia nas trevas se debatia sem escapar da clausura. E a humanidade gemia. Mas sobre o mundo trevoso, descera generoso enviado por Jesus. Morrera Napoleão, e Kardec, à meia-idade, com espírito verdade das trevas arranca a luz. E os mensageiros do Cristo, a Kardec vinculados, gritavam de todos os lados: somos o elo perdido. Vasto horizonte se abrira, com Kardec homem profundo, a mostrar um novo mundo, apenas antes sentido. Velhas leis e velhos dogmas enterraram-se no abismo, ganha o mundo o espiritismo, a mais sublime verdade. Descoberto era o perdido, a fé uniu-se à razão, ciência, a religião, é o homem e a divindade. Era a própria voz do Cristo, de novo acordando a terra. Não mais opressão e guerra, discórdias e nem rancor. Minha doutrina é bem clara. Perdoa o teu inimigo, recolhe o triste mendigo, espalha a bondade e amor. Avante, espíritas, avante. É como Kardec grita, que esta doutrina bendita é luz, é renovação. E onde quer que estiveres, proclama a grande verdade, que fora da caridade não pode haver salvação. Castro Alves, Espírito, luz e paz para todos. Bem, nós sabemos que nós nos deparamos na vida com alguns desafios que são resíduos de vidas pretéritas, com inimigos do passado que reencarnaram também nessa nossa mesma época, é que de repente, pelo que ocorreu lá atrás, ainda ele mantém, nós também mantivemos os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos de rancor. Então, efetivamente, a gente tem que avaliar determinadas situações
principalmente aquelas nas quais nos deparamos com pessoas com as quais, no primeiro momento, no primeiro encontro, antipatizamos totalmente. A doutrina espírita explica, a psicologia transpessoal de Joana de Anjos explica sobre esse lado de antipatia e simpatia. Quando nós começamos a estudar para tentarmos entender o que seja perdoar, a necessidade de perdoar, como perdoar, nós vamos chegar a um momento em que verificamos que tudo que tentam nos fazer, tudo que tentam direcionar para nos prejudicar, pode ser encarado sem que nós tenhamos o desejo de revidar. Aí estaremos colocando em prática o Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. São irmãozinhos cujos espíritos são mais infelizes do que o meu. Eu sou um espírito ainda recheado de inferioridades, mas existem irmãozinhos que, sabemos perfeitamente bem, estão mais comprometidos do que eu mesmo. Boa noite, meu irmão, um prazer. Efetivamente, quando nós entendemos o conceito e o praticamos, conforme a doutrina espírita nos ensinado, respeitando as demais doutrinas, quase todos nós viemos de outras doutrinas, eu vim, por pesquisa e por curiosidade, já fui verificar outras espiritualistas, não espiritualistas, mas quando nós entendemos a maneira pela qual a doutrina espírita nos ensina a perdoar e colocamos em prática, pelo menos, digamos, por uma experiência, diante de um fato que nos marcou a vida, eu acredito que a leveza de espírito, a partir daí, será imensa. Tiraremos dos nossos ombros um peso incalculável. E somente quem passa por isso, quem passou, quem está passando, quem passará, é que vai ter condições realmente de dar um conceito mais objetivo. Eu já enfrentei situações em que eu tive a necessidade de perdoar e, efetivamente, a leveza disso aí é incalculável para o nosso espírito. Tiramos um peso que nós não imaginávamos que existia. Imagino que seja por aí. Bem, o ser humano, pela própria inferioridade do nosso espírito, se situa muito no problema da vaidade, do orgulho, e acha que situações como a necessidade de pedir perdão a alguém o rebaixaria. Né? Ora, eu acho que, primeiro, o fator de julgamento que você falou é muito comprometedor, esse fator de julgar, realmente. Às vezes julgamos alguém ou alguma coisa sem conhecê-las. Eu tenho defendido a tese de que eu não posso dar opinião sobre aquilo que eu não conheço. Eu precisaria conhecer, estudar e tal. É a mesma coisa na convivência com as pessoas. Eu não posso falar sobre alguém, se eu desejar falar alguma coisa, sem que eu a conheça. Eu preciso conhecê-la, preciso conviver com ela. Então, o ser humano julga à distância. Vê um fato e julga logo. Vê algo que acontece e já julga logo quem foi o causador, sem levantar as causas, como ocorreu, quem foi a vítima, ou quem foi, no caso, o algoz. Então, um dos fatores que a gente precisa combater, dentre vários em cada um de nós, é nós deixarmos de julgar as pessoas e as coisas sem conhecermos. Eu não posso se apresentar a alguém aqui agora e começar a julgá-la a princípio, só olhando, não simpatizando ou simpatizando pela postura dela, pela posição social dela. Eu não posso fazer isso. Depois, se eu venho a conhecê-la, eu me sinto muito à vontade, não para julgar, mas para achar que se devo conviver ou não, se vale a pena ou não. Então, julgar
é extremamente delicado e comprometedor. E depois, a gente, para colocar em prática verdadeiramente o conceito pleno de perdão, como Cristo nos ensinou, se nós eliminarmos o fator julgamento, a princípio, quem sou eu para estar julgando? Porque eu não gostaria que alguém estivesse me julgando. Não? Eu sou detentor de defeitos, o outro também é. Então, nós estamos no mesmo patamar, independente da posição social, do título acadêmico e tal. Isso aí não importa, porque quando chegarmos ao mundo espiritual, nenhum título acadêmico será pedido. Não. Doutor, filósofo, título de filósofo, de cientista, nenhum. Será pedido o quê? O que você fez? Trabalhou em prol do bem? Vamos ver o que é que você fez. Quem vai cobrar? Aquele juiz? Não. A própria consciência na tela que vamos ver. Tive grandes oportunidades de fazer o bem, não o fiz. Não me comprometi na maioria delas em fazê-lo. Tive a oportunidade de prejudicar A ou B por uma questão de ter pulsões. De repente fiz isso. Eu estarei sendo julgado por mim mesmo. E aí, depois de algum tempo, sou convocado a uma nova experiência física, vendo um novo plano, tendo a oportunidade de dar, de propor conceitos de mudança ou não, de aceitar ou não, porque o meu livre-arbítrio é respeitado. Então, nós não poderemos sair julgando a 3x2, comprometendo. E a doutrina espírita nos fala sobre efetivamente isso. Esqueça que fica mais fácil perdoar. E existe, nós falamos, não sei se acompanhou, existem duas maneiras de perdoar. Perdão dos lábios, para que contente a pessoa, certo? Não continue a conversa. Perdão do coração. Esse aí vai junto com o esquecimento. Se você perdoa, mas continua remoendo aquilo, foi o perdão dos lábios. Ok? Não esqueceu o que lhe fizeram. Primeiro trabalho, o esquecimento. Vale a pena continuar lembrando? Não vale. Foi alguém, é um espírito mais infeliz do que eu. Então, não vale a pena, vou esquecer, vou orar por esse espírito. Aí sim, a partir do momento que você esquecer, você tem condições de perdoar. Caminham juntos tranquilamente. Então, o exercício maior, no caso, é conseguir esquecer. Não sabemos quanto tempo durará essa tarefa, esse exercício, mas exercite tranquilamente. Um dia você conseguirá. As virtudes nossas continuam adormecidas, disse. Nós nos preocupamos muito com o que está à flor. As fraquezas, as disputas, as conquistas continuam adormecidas. Os nossos valores verdadeiros estão adormecidos. E a gente não se exercita para trazê-los à tona. Nós temos que trabalhar como garimpeiro, garimpando o que nós temos de valores que estão adormecidos, para que os valores venham à tona, sufoquem nossas fraquezas, que todos nós as possuímos. E não acabarão da noite para o dia. É uma questão de exercício, às vezes doloroso, mas que deve ser feito. Se você quer se melhorar. A única palavra, o único sentimento que me vem agora, a mente que me domina agora, é o sentimento de gratidão. Eu agradeço o convite. A gente se coloca nessa tarefa de estudar e propagar a mensagem da doutrina, porque necessitamos disso. É um compromisso assumido perante a própria espiritualidade, e a gente agradece a oportunidade que vocês concederam a mim, fazendo votos para que vocês, como grupo de estudo, como afirmei anteriormente, possam verdadeiramente vasculhar o que a doutrina tem de joia para oferecer a cada um e saiam porta fora, tentando colocar em prática tudo isso, independentemente de retorno, de benefício recebido. É o que se precisa fazer. Esqueça o retorno, mas lembre-se de que você
é um trabalhador da última hora. Capítulo 20 do Evangelho. Não por acaso. Ninguém caiu por acaso, aportou por acaso na doutrina espírita. Somos devedores de vidas passadas e como benesses de amor, o Pai nos concede despertar, encontrar, pelo caminho da presente encarnação, a doutrina dos Espíritos. A doutrina não necessita de mim. Pelo contrário, nós necessitamos dela. Nesse momento eu gostaria de que os meus agradecimentos fossem extensivos a todos que fazem parte. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Muita paz, muita tarefa pela frente. É um momento crucial da humanidade, de desencontros, de disputas, de dores, de sofrimentos. Agradecer a Deus, o Pai de infinita bondade, pela bênção que nos concede. Agradecer ao Mestre Jesus, modelo e guia de todos nós. A Maria Santíssima, Mãe de Jesus e de toda a humanidade. Aos amigos espirituais que têm nos amparado, nos inspirado, nos intuído. E, nesse momento, voltar os pensamentos para aqueles que estão atados às suas próprias dores físicas e morais. Os que estão nos leitos hospitalares, os que estão nas sarjetas, os que estão nos barracos, nos casebres, nas vias públicas, nos albergues, são filhos de um mesmo Pai. Irmãos nossos em humanidade, se não poderemos socorrê-los, materialmente falando, que possamos socorrê-los, espiritualmente falando, porque as nossas vibrações, quando voltadas para o bem, chegam aonde nós jamais imaginávamos. E agradecer quem sabe dizendo que eu faça o bem. E de tal modo faça que ninguém sabe o quanto me custou. Senhor, espero de ti mais esta graça, que eu seja bom de parecer que o sou, que o pouco que me des me satisfaça, e se do pouco mesmo algum sobrou, leve esta migalha onde a desgraça inesperadamente penetrou. Que a minha mesa mais tenha um talher que seja, para o pobre faminto que vier, que eu transponha tropeços, embaraços, que eu não coma sozinho o pão que possa ser partido por mim em 2 pedaços. Maria Dolores, Espírito, luz e paz para todos.